Olá, pessoal! Vamos aí para mais uma aula de orgânica, né? E aí, dessa vez, a gente está iniciando o estudo de hidrocarbonetos, enfim, chegamos, né? Nessa aula de hoje, especificamente, a gente vai começar a estudar os alcanos, então, as principais características e a nomenclatura desses compostos, né? Então, vamos lá começar a nossa aula. Hidrocarbonetos, alcanos. Então, primeiramente, o que vem a ser um hidrocarboneto são compostos orgânicos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então, a própria palavra hidrocarboneto, hidro, deriva de hidrogênio e carbonetos de carbono. Então, são compostos que só têm carbono e hidrogênio. E aí, aqui eu tenho alguns exemplos de hidrocarbonetos, certo? Todos eles são hidrocarbonetos, ok? Os alcanos, né? Então, dentro dos hidrocarbonetos, existe uma classificação enorme, né, de hidrocarboneto. Nós vamos ver os alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, enfim. A gente inicia pelos alcanos, então os alcanos são os hidrocarbonetos acíclicos, ou seja, de cadeia aberta e saturada, né? Ou seja, que só tem simples ligações entre carbonos. Então, a gente está falando de uma cadeia carbônica, de um hidrocarboneto formado por carbono e hidrogênio, que só possui ligações simples entre carbonos e de cadeia aberta. Nós temos aqui a imagem de velinhas, não é? Por que essas velas estão aqui? Porque a parafina, né, que é essa partezinha branca colorida da vela, que é a cera da vela, ela é formada por uma mistura de alcanos, certo? Aqui eu tenho alguns exemplos de alcanos, novamente, tá certo? E aí, gente, chamar atenção para vocês, a gente tem uma fórmula geral dos alcanos, certo? Que é CnH2n mais 2. Tá? Através dessa fórmula, a gente consegue chegar, por exemplo, na quantidade de hidrogênio daquela cadeia, sem precisar ter que desenhar toda a cadeia. Então, exemplo, vamos ter esse último exemplo aqui. Eu tenho um alcano com 4 carbonos. Então, para eu saber a quantidade de hidrogênio, eu jogo aqui na fórmula geral, Cn. Quem é N? 4, que é a quantidade de carbonos. Então, se eu tenho 4 carbonos, quantos hidrogênios eu tenho nessa cadeia? Vai ser 2 vezes N mais 2, ou seja, 2 vezes 4, que é 8, mais 2 unidades, 10 hidrogênios. Então, se a gente conferir aqui nessa minha cadeia, com 4 carbonos, eu tenho 10 hidrogênio, certo? E aí vai, se eu tenho uma cadeia maior, com 20 carbonos, quantos hidrogênios eu vou ter naquela minha cadeia, naquele meu alcano? Eu vou ter 20 vezes 2, que é 40, mais 2 unidades, 42. Tá? Então, a gente vai ver também que cada tipo de hidrocarboneto vai ter sua fórmula geral. Propriedades físicas dos alcanos. Então, os alcanos são moléculas de baixa polaridade. Então, gente, os hidrocarbonetos, todos eles são apolares, tá? Porque são formados por elementos eletropositivos, carbono e hidrogênio, certo? Então, todos eles são apolares, ou seja, insolúveis em água, certo? As forças de atração que atuam entre as moléculas dos alcanos são do tipo de London, né? Então, a força de atração de London são as forças que unem todas as moléculas apolares, certo? Em relação ao estado físico dos alcanos, aí a gente fala dos alcanos não ramificados, né, que são formados por cadeias normais. Então, as estruturas que têm entre 1 e 4 carbonos desses alcanos, eles são todos gasosos, certo? De 5 a 17 carbonos na estrutura, eles apresentam-se, né, no estado físico líquido, isso a 25 graus Celsius em 1 atm, ok? E a partir de 18 carbonos ou mais, eles são sólidos. Então, a parafina se inclui nesse grupo de mais de 18 carbonos. A gasolina, que é um alcano, ela tem 8 carbonos, então ela está nessa margem de 5 a 17, é líquida. Tá? E nosso gás de cozinha, formada por propano, butano, ele está entre essa faixa de 1 a 4 carbono, eles são gases.
Em relação ao ponto de fusão, pode dizer que o ponto de fusão aumenta à medida que o tamanho da cadeia aumenta. Então, se eu tenho uma cadeia, aqui eu tenho como exemplo o pentano, né? O ponto de fusão é 36,1 graus Celsius. O hexano já vai ser 68,7 graus Celsius. O heptano, que é maior ainda, 98,4 graus Celsius. Então, o pentano ele tem 5 carbono, o hexano tem 6, o heptano tem 7 e o decano tem 10. Então, a gente percebe, em geral, nos alcanos, que à medida que a cadeia ela vai aumentando, o ponto de fusão e de ebulição também, gente, ele é diretamente proporcional, ele também vai aumentando. Quando a gente compara os alcanos de cadeia ramificada, aí o que é que a gente observa? Vejam só, aqui eu tenho 3 estruturas, certo? Não sei se vocês observam. Essas 3 estruturas, ela possuem a mesma quantidade de carbono, certo? São 5 carbonos nas 3. Mas a primeira estrutura, ela é uma cadeia normal. Ela não possui ramificação. A segunda, ela possui uma ramificação. E a terceira possui 2 ramificações. Então, a gente percebe que os alcanos que possuem a mesma quantidade de carbonos, à medida que essas cadeias elas vão se tornando mais ramificadas, a temperatura de fusão, de ebulição dela vai diminuindo. Então, quanto mais ramificada a cadeia for, menor é o ponto de fusão e ebulição. Então, aqui eu tenho um exemplo de ponto de ebulição do pentano, que é a primeira estrutura, que não possui ramificação, é 36 graus Celsius. Quando a gente vai para a segunda estrutura, que também tem 5 carbono, mas um desses carbonos é uma ramificação, o ponto de ebulição cai para 28 graus Celsius. E na terceira estrutura, que tem 2 ramificações, o ponto de ebulição vai para 9 graus Celsius, diminui mais ainda. Em relação à densidade dos alcanos, também aumenta de acordo com o aumento do número de carbonos. Então, quanto mais carbono, mais denso aquele alcano é. A solubilidade dessa classe de composto é bastante limitada em função da baixa solubilidade. Então, os alcanos eles são insolúveis em água, e aí eles vão ser solúveis em solventes orgânicos, ou seja, solventes apolares, tá? É aquela questão da solubilidade, semelhante se dissolve semelhante. Se os alcanos são apolares, eles vão se dissolver em solventes apolares. E a gente chega às nomenclaturas dos alcanos. A gente inicia pelos alcanos não ramificados, que são mais simples. Então, na nomenclatura dos alcanos, segundo a IUPAC, que é a instituição que regulamenta toda a nomenclatura da química, ela é caracterizada pela terminação ano. Então, todo o nome, segundo a IUPAC, dos alcanos, a terminação é ano. Esse an vem de alcano, né, de simples ligação, e o O vem de hidrocarboneto, tá? E o prefixo desse nome vai depender da quantidade de carbono. Então, é importante a gente decorar, inclusive, o prefixo, né, da quantidade de carbono. Então, sempre que eu tiver um carbono, o prefixo vai ser met. Olha, a gente vê aqui o nome. Met é o prefixo e a terminação é ano. Então, o nome desse composto que possui um único carbono é metano. Aí, o segundo composto, ele tem 2 carbonos. Então, o prefixo agora vai ser et. Então, o nome desse composto vai ser etano. O terceiro composto, ele tem agora 3 carbonos. O prefixo é prop, terminação ano. Então, o nome dele vai ser propano. E o quarto composto, 4 carbonos. O prefixo é bute. E aí, como a terminação é ano, o nome dele vai ficar butano. Certo? Prosseguindo. Aqui já está mais abreviado, mas eu tenho aqui, ó, C5H12. Então, eu tenho uma cadeia com 5 carbonos. O prefixo vai ser penta. Então, o nome vai ser, ó, pentano. Não é? 6 carbonos, hexano. 7 carbonos, heptano. 8 carbonos, octano. 9 carbonos, nonano. 10 carbonos, decano. Normalmente, em relação à nomenclatura, as questões elas vêm envolvendo os carbonos de 1 a 10. Tá? Muito difícil vai vir com 11 carbonos, 12 carbonos.
Mas, de qualquer forma, 11 carbonos é um decano, 12 carbonos dodecano, 13 carbonos tridecano, tetradecano, 20 ecoisano, e assim vai. Esses são dos alcanos não ramificados. E os alcanos ramificados? E nesse caso, além do nome da cadeia principal, né, do nome da estrutura principal, que a gente viu metano, etano, propano, a gente precisa também dar nome das ramificações, tá? E aí o nome das ramificações, elas derivam do nome do composto. Por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, ó, a gente viu que o nome do composto contendo um carbono só é metano, tá? Mas se a gente tiver uma ramificação que tenha um carbono só, aí o prefixo é o mesmo, met, só que a terminação é diferente, é io, para diferenciar do nome da cadeia principal. Então, uma ramificação que tem apenas um carbono, o nome dessa ramificação é metil. Da mesma forma que se minha ramificação tiver dois carbonos, o nome dela vai ser etil. Então, o nome da ramificação, a terminação é sempre io. Ramificação com 3 carbonos ligados entre si, propio. 4 carbonos ligados entre si, butil. E assim vai, pentil, hexil. Existem outras nomenclaturas, né? Por exemplo, aqui a isopropio. Ela também tem 3 carbonos, mas é diferente da propio. A propio ela vem numa sequência de 3 carbonos ligados entre si, ó. Na isopropio, a gente tem aqui essa estrutura que a gente chama de iso. Por que iso? Porque se a gente passasse aqui um traço, gente, no meio da molécula, a gente teria a parte de cima igual à parte de baixo. Então, iso significa o quê? Igual. Tá? Então, essa estrutura em si é chamada de iso. Propio, por quê? Porque no total são 3 carbonos. Tá? Da mesma forma que aqui, ó, a estrutura iso se preserva, né? Iso. Só que agora, no total, eu tenho 4 carbonos. Então, essa aqui seria a isobutil. É diferente da butil normal, que seria os 4, um sequenciado ao lado do outro, tá? A gente tem essas variações também, gente, sec-butil. Então, qual é a diferença do sec-butil e do isobutil? O sec-butil a gente vê que é bem parecido com o butil. Olha o butil aqui, ó, o último. Só que vocês estão vendo aqui essa ligaçãozinha solta? Ela, na verdade, vem da retirada de um hidrogênio. Então, é nessa ligação que essa ramificação vai se ligar à cadeia principal. No caso do butil, essa ligação vai se dar desse carbono da extremidade. Esse carbono da extremidade vai se ligar ao carbono da cadeia principal. A sec-butil, não, essa ramificação, ó, ela se liga a partir dessa ligação, ó, que está nesse carbono secundário. Por isso o nome sec, vem de secundário. Da mesma forma que esse aqui é o tércio-butil, porque ó, o ponto de ligação entre a ramificação e a cadeia principal vai vir justamente nesse carbono do meio que a princípio era terciário. Por isso tércio-butil ou tércio-butil. Parece complicado, mas não vai ser não. A gente vai ver aqui alguns exemplozinhos onde essas ramificações elas vão estar presentes numa cadeia carbônica e a gente vai aprender a dar o nome delas, né? Mas está aqui a nível de consulta de vocês. A gente vai trabalhar bastante com elas e aí a gente vai precisar, né, se adaptar, conhecer, identificar essas ramificações numa cadeia carbônica. Só que aí é uma questão de exercício. A gente vai estar fazendo uma série de exercícios, né? E à medida que a gente for fazendo, as coisas vão ficando mais claras. Então, não fiquem desesperados, não. Vamos iniciar aqui, eu tenho alguns exemplos, né, para a gente começar a dar um nome a esses compostos. Então, eu tenho essa cadeia carbônica aqui, certo, gente? A gente vê que é uma cadeia ramificada, porque tem um carbono terciário, né? Esse carbono aqui, ó, ele é terciário, certo? Então, a princípio, a gente precisa definir o que é cadeia principal e o que é ramificação. A cadeia principal é a sequência mais longa de carbonos ligados entre si. Então, aqui nesse exemplo, minha cadeia principal são esses 3 carbonos. O que ficou do lado de fora é minha ramificação. Perceba que a ramificação tem o quê? Um carbono só. Qual é o nome dela? Metil. E minha cadeia principal tem 3 carbonos. Qual é o nome dela? Propano.
né? A cadeia principal termina em ano, ramificação termina em il. Então, o nome desse composto, a gente primeiro coloca o nome da ramificação, separado por hífen, nome da cadeia principal. Então, fica metilpropano, certo? Nesse segundo exemplo, é uma cadeia bem maior, né? Então, ó, minha cadeia principal, maior sequência de carbonos ligados entre si. Esse aqui tudo é minha cadeia principal. E aí eu fiquei com uma ramificação aqui, ó, um metil novamente. Nesse caso, eu, além de dizer que é um metil, eu tenho que indicar onde é que ela está, esse metil está, em que carbono ele está ligado, porque ele poderia estar em qualquer um desses carbonos aí. Então, eu preciso enumerar essa cadeia principal e dizer a numeração que essa ramificação está ligada. Qual é o carbono, qual é a numeração do carbono que essa ramificação está ligada. Tá? Então, eu vou enumerar essa cadeia, só que eu poderia enumerar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Mas aí existe uma regrinha, gente, que a numeração, ela deve iniciar sempre de forma que a minha ramificação fique com a menor numeração possível. Então, se eu começo da direita para a esquerda, né, ela vai ficar lá no carbono 6, minha ramificação. Então, o correto é eu começar aqui, aliás, da direita para a esquerda. O correto é eu começar da esquerda para a direita, do jeito que tá certo? Então, meu primeiro carbono aqui, e a minha ramificação fica no carbono 2. Então, eu vou primeiro dizer a numeração da ramificação, separado por hífen. Então, vai ser 2. Metil, que é o nome da ramificação. Separo por hífen novamente, e aí eu digo o nome da cadeia principal, epitano. Terceiro exemplo, bem parecido, né? Então, eu tenho novamente a minha cadeia principal, isso aqui tudinho. E aí, ó, a numeração. Novamente, aquela questão de que lado começar a numeração. Sempre do lado que a minha ramificação fique com a menor numeração, tá? Então, se eu começo da esquerda para a direita, minha ramificação iria ficar no carbono 5. Mas se eu começo agora da direita para a esquerda, a minha ramificação fica no carbono 3. Então, a forma correta de enumerar é da direita para a esquerda. Então, eu vou ficar, ó, no carbono 3 eu tenho metil, e o nome da minha cadeia principal é epitano, porque tem 7 carbonos. Tá? Então, 3-metil-epitano é o nome desse composto. E no caso de haver duas ramificações iguais, que é o caso do próximo exemplo, como é que fica o nome dessa cadeia? Então, vamos do início. Seleciona a cadeia principal, a maior sequência de carbono. Então, eu tenho aí, ó, duas ramificações. Percebam que elas estão em carbonos separados, tá? A minha ramificação de um carbono metil no carbono de número 3 e eu tenho outro metil no carbono de número 4, tá? Então, no caso, quando a gente tem duas ou mais ramificações iguais, a gente vai acrescentar o prefixo di, tri, tetra, para indicar a quantidade de ramificação. Então, no caso, como são duas ramificações iguais, 2-metil, vai ser dimetil, tá? Então, eu preciso informar onde é que estão esses 2-metil. Então, ó, no carbono 3 eu tenho 1 e no carbono 4 eu tenho 2. Então, eu vou colocar 3,4. Eu vou separar as duas numerações por vírgula. 3,4 dimetil epitano, certo? Então, eu não posso dizer 3-metil, 4-metil epitano, não. Eu adiciono, obrigatoriamente, eu tenho que adicionar os prefixos. Se fosse 3, seria trimetil. Se fosse 4-metil, seria tetrametil. E vocês indicariam onde é que estariam todos esses metis, certo? E agora, quando tem mais de uma ramificação e elas são diferentes? A gente viu que nas ramificações iguais é só acrescentar o prefixo di, tri, tetra. No caso das ramificações serem diferentes, nós temos outra regra, tá? Mas vamos iniciar aqui selecionando a cadeia principal, né? A maior sequência de carbonos. E aí eu tenho duas ramificações diferentes, gente. Eu tenho essa ramificação, que é o metil, que só tem um carbono, mas eu tenho essa ramificação, ó, que tem dois carbonos ligados entre si, que é um etil. Então, eu tenho metil e tenho etil. Eu vou enumerar do lado que a primeira ramificação fique com a menor numeração. Então, vai ser da esquerda para a direita. Então, o metil ficou no carbono 3, o etil ficou no carbono 4. Só que na hora de escrever, eu vou escrever em ordem alfabética. Então, o E do etil vem primeiro, vai ficar 4-etil, 3-metil, e o nome da cadeia principal é epitano.
Uma observação, gente. Se por acaso eu tivesse 2 metil, iria ficar dimetil, né? Aí a professora, então nesse caso, o dimetil vinha primeiro que o etil, porque o D em ordem alfabética vem antes. Não. No caso, esses prefixos, eles não contam di, tri, tetra. O que conta é o nome da ramificação. Então, mesmo se eu tivesse aí um dimetil, primeiro seria o etil e depois seria o dimetil, porque eu considero o nome da ramificação, a ordem alfabética do nome da ramificação, certo? Próximo exemplo. E aí, gente, um exemplo importante em relação à seleção da cadeia principal. Não necessariamente a cadeia principal ela precisa vir na horizontal, como nesse primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz que a cadeia principal é isso aqui. Só que essa não é a sequência mais longa de carbono. Aqui eu teria o quê? 6 carbonos. Mas minha cadeia principal, eu posso dizer que ela tem uma sequenciazinha maior. Tá vendo isso aqui tudinho? Eles estão ligados entre si. Esse aqui ficou de fora. Certo? Então, minha cadeia principal aqui ficaria com 7 carbonos. Então, a cadeia principal é sempre a mais longa. Então, primeiro exemplo, a primeira seleção de cadeia principal estaria errada. Segundo exemplo, é a que seria a correta. Tá? Então, a minha cadeia principal ela tem 7 carbonos, é um heptano, né? Ficou de fora aqui meu metil novamente. E aí, meu metil, ele está ligado ao carbono de numeração 3. Por quê? Porque a numeração agora aqui tem que começar de baixo para cima, né? Para ficar com a menor numeração. Então, eu vou ficar aqui com 3-metil heptano. Um outro exemplo, bem interessante também, vejam só. Eu tenho aqui a possibilidade de selecionar essa minha cadeia principal aqui. Deixa eu botar aqui, certo? E aí eu ficaria com 6 carbonos. Mas tem essa segunda opção também, não é? Que é de baixo para cima, ó, que também ficaria com 6 carbonos. Poxa, professora, e agora? Qual é a correta? Ou as duas estão corretas? Não. Uma está errada e a outra está correta, né? Nesse caso, gente, quando a gente tem duas opções de seleção de cadeia principal, a gente deve optar para a seleção que permita deixar a cadeia com o maior número de ramificação possível. Então, se eu seleciono uma cadeia, no primeiro exemplo, ela horizontal, eu vou ficar apenas com uma ramificação. E aqui, ó, seria, que nome é essa ramificação? Isopropil. Tá vendo? Ela não é propil, porque para ser propil teria que estar um carbono abaixo do outro, né? Os 3 ligados em série. Nesse caso aqui é a estrutura iso, aqui seria um isopropil. Então, eu só ficaria com uma ramificação que era o isopropil. Mas nesse segundo caso, ele me permite ficar com 2 ramificações, um metil e um etil. Então, nesse caso, é o correto, tá? A minha cadeia tem que ser selecionada. Se existir essa possibilidade de deixar a cadeia com mais ramificação, é assim que ela deve ser selecionada. Então, a numeração nesse caso da segunda cadeia, ela vai ser de baixo para cima novamente, para que as ramificações fiquem com a menor numeração. Então, no carbono 2 eu vou ficar com metil, no carbono 3 eu vou ficar com etil. Só que aí, como são diferentes, a gente põe em ordem alfabética. Então, primeiro eu vou escrever o nome do etil, que está no carbono 3. Então, 3-etil, 2-metil, hexano, que é o nome da cadeia principal. Essa é a regra da IUPAC, gente. Só que existem nomenclaturas muito antigas que ainda continuam, que elas não são contempladas pela IUPAC. Por quê? Porque eram compostos importantes, muito usuais, e continuou também a nomenclatura antiga. Então, não é que não existe a nomenclatura da IUPAC, eles tanto são nomeados enquanto as regras da IUPAC, como eles também podem ter sua nomenclatura antiga. As duas formas são corretas. Agora, se a questão pedir a IUPAC, obrigatoriamente tem que ser a IUPAC. Se não, pode se considerar nomenclatura antiga, tá certo? Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui o isobutano. Perceba essa parte aqui que está selecionada de rosa, novamente a estrutura iso, não é? Mas aí eu tenho no total 4 compostos, então o nome dele é isobutano. Da mesma forma que aqui, ó,
Novamente a estrutura iso no segundo exemplo, só que agora eu tenho 5 carbonos no total. Então, é o isopentano. Logo abaixo, o isohexano, tá? Meu quarto exemplo, essa estruturazinha aqui eu chamo de neo, certo? Então, é neo e o total eu tenho quantos carbonos? 5, neopentano. Novamente, aqui embaixo, ó, o último exemplo, o neohexano, certo? Então, essas nomenclaturas elas ainda são consideradas corretas. E aí, gente, antes de vocês fazerem a listinha de exercício, a gente vai estar exercitando junto, né, dando nome, construindo a nomenclatura desses compostos, certo?